Em 2015, a Viviane passou por um grande susto. Aos 22 anos, após sofrer com fortes dores de cabeça, ela teve o diagnóstico de uma trombose venosa cerebral, causado, segundo ela, pelo uso de anticoncepcional. Foram 60 dias de internação e mais 4 meses para o retorno à rotina normal. Mesmo após 7 anos do ocorrido, Viviane ainda faz acompanhamento médico por precaução. Eu não tenho limitações, porém, tudo que eu vou fazer hoje em dia, eu dependo de laudos, né, de médicos que me acompanham, a neuro, a hematologista. Tudo elas precisam dar esse de acordo, que elas estão cientes, ou se tem alguma recomendação. Por mais que seja algo simples, uma vacina, um dente que eu fui tirar, tudo eu preciso de uma autorização delas. A Viviane faz parte de um grupo grande de pessoas que sofrem com trombose no Brasil. Estima-se que 180 mil casos da doença sejam registrados por ano no país, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Causado pela formação de coágulos na circulação do sangue, a trombose pode ser venosa, quando compromete as veias, e arterial, que atinge a circulação nas artérias. Alguns fatores podem contribuir para aumentar o risco de contrair a doença, como o cigarro, pressão alta, imobilidade provocada por internações hospitalares prolongadas e dificuldade de mobilidade em longas viagens. Pessoas que já tiveram trombose anteriormente também devem ter cuidado redobrado. A gente tem que avaliar cada situação, né? Então, um paciente que nunca teve trombose, vai passar por uma cirurgia de alto risco trombótico. O que é uma cirurgia de alto risco trombótico? Cirurgia plástica, cirurgia ortopédica. Hoje, os próprios cirurgiões eles já têm protocolos onde você vai ter o uso de anticoagulantes no pós-operatório, né? Uma paciente que teve uma trombose espontânea, que a gente não consegue saber o motivo dessa trombose, e que vai ser submetida a uma outra situação de risco de trombose, por exemplo, ela engravidou, ela vai fazer voos acima de 3 horas, ela vai querer fazer uma cirurgia, esse grupo de pacientes a gente vai avaliar cuidadosamente e vai ver se vai ter indicação de usar alguma medicação para prevenir essa trombose. E o fator novo que fez aumentar o número de casos da doença no país foi a Covid-19. A trombose venosa e o tromboembolismo pulmonar são mais frequentes como sequelas em pessoas que tiveram o contato com o vírus. E ao contrário do que muitos pregaram durante a pandemia, o risco de desenvolver uma trombose com a vacina contra a Covid-19 é mínimo. Quando uma pessoa toma uma vacina, uma dessas duas vacinas, o risco trombótico dela é de 0,0004%. Tá? Uma pessoa que fuma tem um risco trombótico de 0,18%. Então não dá para comparar. Existe um risco trombótico? Existe. Só que mesmo tendo esse risco ínfimo trombótico, a pessoa tem que se vacinar. Porque se ela pegar Covid, o risco da vacina, que é de 0,30% passa a 16%. Então não há a menor justificativa de você não vacinar um paciente contra o Covid pelo medo de você ter uma trombose. Eu tenho muito mais medo de ter o Covid e ter uma trombose do que tomar a vacina. Deixa de ser lógico isso, entendeu? E, infelizmente, foi feita uma campanha tão grande contra a vacina que muitas pessoas não tomaram vacina por medo de ter trombose. Devido à gravidade da doença, foi criado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Trombose, celebrado todos os anos no dia 13 de outubro. Em São José, um projeto de lei de autoria dos vereadores Dr. José Cláudio, Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho e Zé Luiz, pretende criar o programa Trombose Zero, que prevê ações educativas junto à população, principalmente mulheres. Foi aprovado nas comissões, acredito que vai ser aprovado pelos vereadores, para a Prefeitura criar uma política de saúde, de conscientização sobre o risco da trombose e de como evitar essa trombose, e para os médicos também, de repente, a gente tem um treinamento para tratar adequadamente a trombose. Para a vereadora Dulce Rita, relatora da Comissão de Saúde da Câmara, as datas comemorativas ajudam na conscientização, mas também é preciso que o poder público construa medidas eficientes pautadas na prevenção e tratamento. O papel da Câmara é pegar essas pautas, e pautas maiores, inclusive de outras coisas que a gente tem que ter não simplesmente nas pautas de calendários oficiais. Pegar as pautas também é uma sugestão que estou dando, de pegar as pautas dos grandes gargalos da saúde, que precisam ser resolvidas, não esperar os calendários oficiais que já existe. Isso eu acho que está fazendo muito bem seu papel, mas pode ser mais abrangente.
ações que podem salvar vidas, como foi o caso da Viviane. Hoje, mãe de uma menina de 4 anos, ela incentiva e oferece palavras de apoio a pessoas que sofrem com trombose. Não desista, é difícil, né? A gente passa por isso, mas logo acaba e a gente leva uma vida normal.